Agora, nossa série especial, no mês da luta contra a desigualdade racial, nós reunimos uma parte da nossa equipe de jornalistas negros para falar dos desafios que levam a um alto número de desempregados negros. São 8 milhões no Brasil. Até sexta-feira, eles vão mostrar as desigualdades salariais, a dificuldade de aprovação nos processos seletivos e as pessoas que romperam barreiras e estão fazendo história. Sobre todos os personagens o tempo todo. Às vezes são personagens... Uma reunião de trabalho assim não é comum no nosso país. As oportunidades que eu te dei acabaram aqui. Se isso ainda surpreende, é porque a cena revela como enxergamos o nosso dia a dia sem nos dar conta. Morta diariamente. Para mostrar essa realidade ainda tão distante, nossa equipe de jornalistas negros vai contar histórias de quem vive na pele os desafios de ser negro no Brasil. É o nosso olhar sobre a dificuldade que o trabalhador negro enfrenta na hora de buscar emprego. A gente percebeu isso, que muitas pessoas, apesar do preparo, apesar de estudar bastante, muitas vezes não conseguem passar por aquela peneira. Eu acho que o maior desafio foi acreditar que eu poderia, de fato, chegar a um cargo como esse. Eu não via na televisão repórteres, apresentadores e pensava, será que eu posso chegar lá? Essa desigualdade em questão que a gente associa diretamente à qualificação de emprego, à cor da pele, à classe social, é bem visível. E esses números mostram esse desequilíbrio no mercado de trabalho, né, Mariana? Mostram, sim, a gente consegue ver porque mais da metade da população desempregada aqui no país é negra, né? E essa desvantagem fica visível na busca pelo emprego. Carteira de trabalho na mão, olhar de angústia. Dos pouco mais de 12 milhões de desempregados, 8 milhões são negros. E de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, a taxa de desocupação dessa parcela da sociedade chega a 14%. Esses números se refletem em filas de emprego como essa. Eu estou aqui procurando a vaga de auxiliar de cozinha. A gente chega lá, né? Muita gente também a procura. Aí eles escolhem algumas pessoas, mas nunca tem vaga para todo mundo, né? Estou procurando uma vaga de emprego, né? Em mutirões de emprego já assim, é possível perceber que esses relatos não são isolados. 2 em cada 3 desempregados no país são negros. Segundo dados do IBGE, essa parcela da população representa mais da metade do número de trabalhadores brasileiros. E sem emprego, fica difícil conquistar as mesmas condições de vida que os brancos. Essa situação que é estrutural, esta situação que é histórica e que vem se perpetuando na nossa sociedade, é a razão principal de você observar que as pessoas negras são preteridas em processos seletivos, têm mais dificuldade em ascender na carreira. E depois da longa temporada fora do mercado de trabalho, quando estão empregados, os profissionais negros têm o desafio de encarar vagas que não se encaixam com a qualificação que se preparam. Para fugir do desemprego e voltar a ter renda para bancar o orçamento de casa, a saída é um cargo com um salário menor. O rendimento médio mensal dos brancos em 2018 foi de quase R$3.000, enquanto dos negros foi de pouco mais de R$1.600. Isso significa que o valor recebido por um trabalhador branco foi 77% maior que o salário recebido por um negro. Somos todos ali, né? Mas o preto em si, ele tem que lutar muito mais. Ele tem que fazer muito mais para conseguir chegar, que não é tão fácil assim, porque geralmente tem a questão do perfil. Isso te cansa? Não. Acho que, na verdade, me estimula. Me estimula a continuar lutando, a levantar todos os dias e falar, não, é possível e eu vou conseguir. Paloma ficou 1 ano e 4 meses desempregada. Nesse período, procurou vagas em logística, até que em uma das entrevistas... Chegando lá na recepção, o recepcionista olhou pra minha cara e falou que não contratava negros e pardos. Fui embora pensando naquilo. Falei, nossa, poxa vida, em pleno século XXI, isso ainda acontece, né?
Kelvin é hoje operador de telemarketing. Antes de conseguir o emprego, passou por seleções em outras empresas em que preenchia todas as qualificações exigidas para a vaga, mas aos olhos dos recrutadores não tinha o perfil adequado para o posto. Isso marca bastante? Sim, acaba marcando. Qual é o critério que eles acabam levando? Selecionar se um branco ou preto para poder representar e apresentar o cargo foi o branco. Ouvir essa frase, você não se encaixa dentro do nosso perfil, marca, né, Salsi? O Kelvin ficou até traumatizado. Na verdade, a frase machucou o Kelvin. Ele disse que ali todos tinham praticamente a mesma qualificação. Então, a cor da pele foi, sim, o fator decisivo para a escolha de quem fosse ocupar o cargo. Como é velado essa discriminação, você não sabe se pode se posicionar de uma forma que você entendeu que é racismo ou se você tem que correr atrás porque está faltando alguma coisa no seu gabarito para que você possa realmente se colocar. E para aumentar as chances nos processos seletivos, o profissional negro passa a investir ainda mais nos estudos. O número de mestrandos e doutorandos negros cresceu nos últimos anos. Passou de 48 mil para mais de 100 mil estudantes. E esta parcela da população corresponde a pouco menos de 30% dos alunos brasileiros que cursam especialização. Marcelo Arruda passou por todos os setores do varejo e chegou a ser eleito profissional de vendas pela Associação Brasileira, que reúne representantes do setor. O Marcelo se formou em publicidade, fez gestão de empresas na Fundação Getúlio Vargas e MBA em varejo pela Universidade de São Paulo. Apesar de qualificado, a cor da pele não o ajudou a alcançar o topo da carreira. Assumi um novo diretor que conversou com o meu superior e ele falou, olha, vendedor, tudo bem, mas um gestor, um gerente regional negro, acho que não pega bem para a nossa empresa. Nós vamos entrar com o Marcelo num elevador panorâmico para ilustrar o período em que ele começou a trabalhar e trabalhar duro na iniciativa privada na tentativa de alcançar os melhores postos no mundo executivo. E aí você entrou na empresa. Exato. Começou de baixo. Sim, Mostra pra gente. Comecei como um auxiliar, né? Iniciei por baixo, fui me especializando, mostrando resultado, tendo oportunidades. Bateu metas? Bati sempre metas, né? Depois disso você conseguiu subir um pouquinho, pelo menos? Exato, tive a oportunidade de supervisão, depois a gerência, né? Dei uma melhorada, alcancei alguns degraus. Apertou um botão para cima? Um botão para cima. O que você fazia nesse período aqui? Eu era gerente de uma região já dentro da empresa. Bateu metas? Sempre batendo metas, sendo reconhecido, estudando, me preparando para continuar a subir. E conseguiu subir? Conseguiu apertar o próximo botão? Então, quando chegou aqui, não. O que houve? Você acha que a cor da sua pele atrapalhou um pouco? Olha, eu tinha o estudo que eles pediam, tinha as metas, tinha tempo de casa, então eu não posso colocar tudo em cima, mas alguma coisa aconteceu. Quem pensa que esse foi o único exemplo de preconceito e racismo vivido pelo Marcelo se engana. Quando dirigiu uma empresa de cosméticos no Rio, recebeu uma ordem para alavancar as vendas em 40%, embora o setor crescesse apenas 11% naquele ano. Ele arregaçou as mangas e alcançou 39% de aumento nas vendas. Mesmo assim, não recebeu o reconhecimento devido. E ele não aceitou. E aí eu saí da empresa porque 39 não é 40, sendo que o setor crescia 11. Esse caso do Marcelo enfrenta a estatística, né? Quase 70% dos cargos de chefia são ocupados por pessoas que não são negras. Quais as oportunidades de crescimento que eu vou dar para essa pessoa? Até que ponto ela pode chegar? Um cargo superior, ela não tem condições. Eu não vou querer que uma pessoa negra vá representar a minha empresa em outros países, não. Hoje ele é dono de uma startup, um empreendimento que, apesar de estar há pouco tempo no mercado, já possui um faturamento considerável e não para de crescer. A gente não pode se vitimizar. Se eu pudesse falar para os empreendedores novos, para os novos executivos, faça que a sua competência, que o seu talento, que a sua garra seja sempre maior do que a cor da sua pele. As mulheres negras são as que mais sofrem com a desigualdade no mercado de trabalho. Elas ficam no fim da fila dos salários, recebem menos que os homens e as mulheres brancas e também ganham menos que os homens negros. Mas apesar dessa grande barreira, a nossa reportagem especial de hoje mostra as histórias de mulheres fortes que superaram o preconceito. São profissionais que inspiram a população negra.
a educação da sociedade foi feita para que a gente fosse menores. Essa educação que a Márcia falou é um reflexo da cultura histórica, que a mulher negra fica no fim da fila? Com certeza. A Márcia fala em alguns momentos, e eu achei muito bacana, que ela, quando eu falo para ela qual foi a maior dificuldade, como ela se posiciona frente ao racismo, ela diz que ela existe, que ela se coloca, que a partir do momento que você tem o conteúdo, que você está preparada, você tem que ter a postura de que não pode ser a cor da sua pele que vai determinar se você vai conseguir o local, a sua ascensão ou não. O número de mulheres negras que trabalham em serviços domésticos chega a 20%, taxa que cai para cerca de 10% entre mulheres brancas. Márcia vem de 3 gerações de mulheres que trabalharam com serviços gerais. A gente não foi educado para se contentar em estar onde estava. A gente foi educado para se projetar à frente. Márcia se formou e hoje trabalha na área de sistemas como analista de processos. Nos últimos tempos, ganhou destaque com o desenvolvimento de um aplicativo que registra o ponto dos funcionários. Ela e os irmãos tiveram acesso ao ensino superior graças ao investimento da mãe, a dona Maricélia. Ela, já grávida, sonhava com um futuro diferente para os filhos. Ela queria chances melhores para as novas gerações da família. Eu sempre passei para eles que eram capazes, sim, que a inteligência, a força, a determinação independe da raça. Minha casa era revestida de livros, era sócia do círculo do livro, do clube do livro. Todos gostavam da leitura, né? A falta de referência negra em cargos de liderança é uma realidade no país. Uma pesquisa recente do Instituto Ethos, com base em 500 empresas de maior faturamento do Brasil, aponta que o número de profissionais negros em cargos executivos é de 4,7%. Eu acho importante você se sentir bem em qualquer ambiente, em primeiro lugar. E nunca se auto-excluir dizendo isso não é para mim. Eu não consigo isso. Esse ambiente, eu prefiro um ambiente mais simples. Não. Aquilo te faz bem? Então vá atrás daquilo. No país, elas enfrentam as estatísticas. Quase 40% das mulheres negras estão em postos de trabalho com pouca qualificação. Nesse mercado de trabalho tão desigual, para ter ascensão fica ainda mais difícil para as mulheres negras. Na busca por melhores posições profissionais, ela enfrenta muitos degraus. Começando pelos salários, o rendimento médio é de R$ 1.500. Ela ganha menos do que o homem negro, do que a mulher branca. Esse valor representa ainda menos da metade da renda de um homem branco, que é de R$ 3.400. A mulher sofre com analfabetismo, a mulher sofre com violência doméstica, a mulher negra é morta diariamente. As taxas de homicídio comprovam isso. A força da mulher negra é que movimenta esse país. Se a gente for considerar aí a quantidade de mulheres, quem é que cuida das casas e do trabalho fora de tudo, é ela. Um outro problema para a mulher negra é que, apesar de representar 27% da população, menos de 1% ocupa cargos de chefia. Para mudar essa realidade, todas essas mulheres participam de um programa de aceleração de carreira. A gente está criando uma grande rede de apoio de mulheres assim, preparadas para assumir cargos de liderança. O que me motivou a trabalhar com liderança de profissionais negros no ambiente corporativo foi que, na minha entrevista, aos 23 anos, eu vi o primeiro profissional negro executivo na minha vida. E aquilo me motivou de duas formas. A primeira, como que nós somos tão poucos, e a segunda, eu quero ser que nem ele. A minha postura sempre foi buscar e ocupar o meu espaço. Solange Sobral ocupou muito bem este espaço e foi com essa força do dia a dia que construiu uma carreira na área da alta tecnologia. Uma paixão desde que era pequena. Com 9 anos eu decidi que ia fazer ciência da computação, né? É bem inovador naquela época, de fato, falar em ciência da computação, mas a gente já começava a ouvir alguma coisa sobre tecnologia. Eu vim de uma infância
pobre, né? De uma família, assim, a gente nunca passou fome, mas de uma família que trabalhava para se manter. Meu pai, o pouco de estudo que ele tinha, ele era muito bom de matemática. Meu pai era açougueiro, então eu gostava de ver aquele raciocínio lógico. Eu me enfiei nos estudos, né? Estudava bastante, eu era a primeira aluna da turma, eu tinha as melhores notas. Aos 23 anos, começou a comandar sua primeira equipe. Atualmente, com mais de 20 anos de carreira, é vice-presidente de operações de uma empresa multinacional e lidera um time de 250 pessoas. Desde a época de colégio, eu sempre gostei de liderar. Então, eu liderava a classe, eu liderava o grupo. E chegando na empresa, né, rapidamente eu busquei essa liderança. Ela precisou se colocar em muitos momentos e não perder, uma coisa que eu achei muito interessante que ela disse, é não perder a feminilidade, sabe? Ser uma mulher negra naquele espaço e se impor, ser respeitada. Você tem um momento de buscar a sua fala, de se impor. Oi? Vocês já estão começando? Eu sempre acho que tive essa vontade de me superar e de mostrar para mim mesma que é possível, né? Então eu gosto muito do desafio e da superação dele. Hoje é o Dia da Consciência Negra e para marcar essa data tão importante, a equipe da Record TV escolheu a mim, a Alfara e a Mariana Bispo para apresentar o Jornal da Record. Também exibimos o 3º capítulo da nossa série especial sobre os negros no mercado de trabalho, série da qual nós também participamos. Acompanhe agora que o acesso à educação mudou o cenário de desigualdade no país. Já se enxergam alguns avanços. Hoje, já temos a maioria de negros em universidades públicas do país. Acho que não tem outra solução que não esbarre no incentivo à educação, né? Desde o combate do racismo na infância até coisas que estimulem essas crianças a se manterem na escola, né? A Larissa, ela é uma aluna da Faculdade Politécnica da USP, uma das mais antigas do país, e que é uma faculdade majoritariamente formada por homens e brancos. Foi alvo de piadas de cunho racista no curso pré-vestibular, foi alvo de piadas durante a universidade. Larissa sobrevive ali, né? Ela sobrevive dentro daquele ambiente. Dos mais de 8 milhões de universitários no país, 4 milhões são negros. Um novo panorama. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE na última semana, os negros já são maioria na universidade pública, que tem pela primeira vez na história 50,3%. O índice se aproxima dos chamados pretos e pardos da população brasileira, de 55%. A Larissa faz parte deste universo de estudantes. Ela passou no vestibular mais concorrido de todo o país. Entrou para a USP, a Universidade de São Paulo, muito antes da implantação do sistema de cotas pela instituição. Além disso, a Larissa também quebrou uma outra barreira. Ela escolheu um curso formado, na sua grande maioria, por alunos brancos e homens. Larissa, qual foi o segredo para quebrar tantas barreiras? Acho que o principal segredo é ter apoio, né? Sem o apoio da minha família, com certeza não teria conseguido. O privilégio que eu tive de poder estudar e não trabalhar. Não é uma realidade de todos os estudantes no Brasil hoje. Foi assim, com foco nos estudos, que garantiu a vaga no curso de engenharia e passou com uma nota bem maior do que era exigida no vestibular. Precisava acertar 60 na primeira fase e eu acertei 75. A preparação do cursinho não foi só para encarar as matérias de exatas. Foi lá que ela se fortaleceu para lidar com um ambiente que iria conviver por 5 anos. E eu também passei por algumas situações que foram bastante violentas para mim. Então, o que, por exemplo? Teve uma vez que na sala de aula tinham 2 alunos conversando na minha frente e um menino falou assim: toda vez que eu vejo um preto com dread, eu tenho vontade de atropelar. E esse menino é meu colega de universidade hoje, né? Ele tá aqui na Poli, assim como eu também. Você sabia, né, Larissa, que a nossa história é muito parecida, né? A minha com a sua, porque na minha universidade de jornalismo também, todas as minhas disciplinas, a exemplo de você, eu era o único também. Sim, essa questão de como as universidades são espaços
que não representam de fato as características da sociedade brasileira, é latente em todos os cursos. E para aqueles que discriminam, que se questionem, que pensem duas vezes antes de discriminar quem quer que seja. Até pensar no que falar, naquela brincadeira, naquela frase, né? Pegar esse combustível de não se vitimizar, de pegar toda a pressão que tem ali nela e transformar isso em energia, transformar isso em resposta para aqueles que não acreditam no potencial dela. E a mulher, quando consegue, se torna uma vencedora, mas ela também quebra um ciclo e acaba virando uma referência. Né? Foram várias barreiras quebradas, não é? A gente vem resistindo há tanto tempo, a gente precisa de fato existir. Nós podemos e nós existimos já somos uma realidade. Então a gente tem que tocar para frente, olhar para frente. E uma coisa essencial, a gente precisa apontar para o outro, sim, quando ele está sendo racista, quando não se percebe, porque tem muita gente que está do nosso lado diariamente e comete atitudes racistas porque está aí estruturado na sociedade, que as pessoas acham que não é, mas é. O que eu mais queria lá atrás era que alguém tivesse falado para mim que era possível. Então eu quero usar a engenharia para falar para outras pessoas que isso é possível. É possível ir muito mais longe. Foi isso que a doutora Kathleen Conceição, dermatologista especializada na pele negra, ouviu do pai quando foi prestar vestibular para medicina. Meu pai tem uma ideia, né? Meu pai é vivo, ele tem uma ideia dessa questão de nós negros termos uma profissão que nos dê condição social e nos dê status para que a gente possa, né, fazer toda uma mudança social. Ao escolher dermatologia, a mesma profissão do pai, ela sentiu falta de estudos sobre a própria pele. Eu andava nos congressos, eu via essa questão dos produtos, eu via essa questão de só eu ser a única, e eu perguntava qual laser que usa na pele negra. Todo mundo olhava pra mim tipo, gente, negro? Eu falei, gente, eu sou negra. Mas negro não tem dinheiro, as pessoas falam isso pra mim. Foi aí que percebeu que no Brasil não tinha profissionais em dermatologia com estudos sobre a pele da maioria da população. Hoje é uma referência na pele negra, atende centenas de pacientes por mês. Na agenda também tem muitas celebridades que já foram cuidadas por ela. Mães trazem crianças pra mim simplesmente para ela falar, olha, você tem que ser médica que nem a Kathleen. Do tempo que a doutora Kathleen frequentou os corredores da universidade até hoje, muita coisa mudou e para melhor. Em 1998, quando ela se formou, a turma de medicina tinha 33 alunos. Só ela e mais uma colega eram negras. Agora, em 2019, o cenário já é bem diferente. Essa aqui é a formatura da primeira turma de medicina da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Dos 27 estudantes, 10 são negros. O que chama a atenção na segunda maior instituição de ensino superior do estado, localizada no município de Santo Antônio do Jesus, de 100 mil habitantes, é a quebra de um paradigma. O estado da Bahia mostra que esta representatividade pode ser vista também em locais considerados elitizados. No curso de medicina da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 41% dos formandos no curso de medicina são negros. Então você fica mais à vontade, você consegue dividir melhor os problemas, as dificuldades no curso e se reconhecer, né? Porque você tem outra pessoa negra também, então você se reconhece, legitima esse lugar o tempo inteiro. Os estudantes dos semestres mais adiantados já são capacitados para consultar pacientes nos postos de saúde da família. Muitos santo-antonienses atendidos nos postos ainda desconfiam. Muitas vezes eu vejo as pessoas entram no meu consultório e me perguntam, agora é a hora da triagem, sendo que eles já foram triados. Um estudante negro de uma universidade no interior, que é da roça, então é algo que não é comum, não é esperado. A falta de profissionais negros nos hospitais e consultórios do país é mais um tabu a ser quebrado. Por isso, boa parte dos futuros médicos planeja investir numa carreira no setor público de saúde, uma forma de valorizar a representatividade e de se tornarem protagonistas da diversidade no Brasil. Eu pretendo trabalhar no SUS. Meu sonho, assim, para ajudar as pessoas que mais precisam, porque, eu venho da família humilde. Eu sei como é passar por isso, o atendimento médico, então eu procuro fazer da melhor forma possível, para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam bem tratadas. Eu me emocionei também, né? Porque é sempre interessante você
tirar das pessoas emoção nas respostas. E quando ela se emociona demais, quando ela começa a chorar, a derramar lágrimas, porque ela está animada, ela está empolgada, está numa expectativa de fazer o bem para a comunidade dela, não tem como a gente não se emocionar também. Por isso que eu sempre pergunto, e sempre pergunto assim às crianças, o que você quer ser quando crescer? Você pode ser o que você quiser. É como eu digo, eu realizei meu sonho agora sendo médica. Então, para mim, o céu é o limite. Eu posso realizar qualquer coisa, independente da cor da minha pele. A falta de trabalho no Brasil atinge principalmente os profissionais negros. No último trimestre, o IBGE registrou aumento do desemprego somente entre a população negra. Para brancos e pardos, a situação começa a melhorar. Para corrigir esse desequilíbrio, muitas empresas e instituições públicas estão criando alternativas para selecionar os funcionários, sem preconceito, levando em contato o currículo de cada um. É falta de iniciativa do negro? Não, são essas barreiras que ocorrem, que colocam diante de nós. No universo de 60 desembargadores, ele disse que 4 se declaram, porque ainda tem essa questão de se você se declarar, se identificar como negro. Então ele disse que ainda se sente sim sozinho, né, em relação a esse universo de representantes do Poder Judiciário, um dos cargos mais importantes. E você me disse que quando você chegou lá, a sua equipe, você, seu cinegrafista negro, chamou atenção, ele ficou feliz de receber a equipe, né? Ele se identificou ali com vocês. Exatamente, e ele falou, e eu também pude conversar um pouco com ele, então a quebra disso é bem interessante. Pelo menos no serviço público, a gente percebe que começa a avançar, pelo que ele mesmo disse, pela questão das ações afirmativas. Iniciativas como programas e projetos de inclusão estão ajudando a mudar a história que conhecemos desde criança nos livros da escola. Uma dessas ações é feita no tribunal mais antigo das Américas. O Tribunal de Justiça da Bahia foi pioneiro em reservar 30% das vagas dos concursos públicos para os cargos de magistrado e servidor a candidatos negros. O desembargador Ivanilton Santos é um dos magistrados negros que atuam no tribunal. Estudou em escola pública e se formou em Direito em 1971. 10 anos depois, prestou concurso e passou em 3º lugar. O desembargador se incomoda quando participa de eventos em que não tem no mesmo espaço um outro representante negro. Em determinado momento, olhei para o auditório e não vi outro negro, somente eu. E isto é lamentável, isso não pode ser obra do acaso. No Tribunal de Justiça da Bahia, são 60 desembargadores, apenas 4 negros. Câmara de Vereadores em Salvador, que é tida como a cidade mais negra fora da África, e ter apenas um número menor do que a metade de negros é uma coisa horrível, horripilante. Fagner, o desembargador Ivanilton disse que não tinha representatividade nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Você que é de lá, o estado que tem o maior percentual de população negra, o baiano negro não se identifica por lá? Sim, ainda é pequena a presença do negro, principalmente em cargos altamente qualificados, também do serviço público. Vem de um ciclo de falta de oportunidades, de esbarrar em algumas coisas. E às vezes de percepção de lugar social. Às vezes Em um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o perfil dos juízes e desembargadores brasileiros, mais de 80% se declarou branco. Isso significa que no país, a cada 10 magistrados, apenas 2 são negros. O que nós desejamos, o que nós sonhamos, o que nós queremos é que os negros também ascendam à superfície. Se no poder público ainda é difícil ter a representatividade, imagine para conseguir melhorar a iniciativa privada. Para tentar resolver isso, entra um segundo poder no nosso país, o Executivo. O Ministério Público do Trabalho criou um projeto para incluir jovens negros nas áreas de publicidade, direito e em cargos de executivos de empresa.
O sistema já funciona no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Distrito Federal. O programa é coordenado pela procuradora Valdirene de Assis, que está há 19 anos no serviço público. Se formou em Direito pela universidade mais disputada do país, a USP, em São Paulo. Hoje é a gerente nacional desse projeto, que foi desenvolvido para construir uma conexão étnica-racial dentro das empresas, com várias ações para contratos de trabalho. E o Ministério Público acompanha o trabalho que essas empresas estão realizando. Além das empresas diretamente vinculadas ao projeto, nós temos uma rede de parcerias com organismos internacionais. A intenção é ampliar o programa para todo o país. É um trabalho grande que se busca realizar para que a gente consiga ter não só as pessoas ingressando, mas também ambientes de trabalho saudáveis, ambientes de trabalho efetivamente inclusivos. E para evitar essa batalha desigual por espaço, entrou em ação um modelo de seleção que foi criado na Europa. Contratar às cegas é levar em conta a qualificação do candidato e deixar de fora da avaliação itens como aparência ou cor da pele. O candidato grava um vídeo que aparece assim para o selecionador. Somente após a aprovação é que a imagem e as informações são liberadas. A partir deste momento, a seleção está concluída e para a empresa que ofereceu a vaga, não é mais possível voltar atrás. O sistema utiliza inteligência artificial, que elabora um ranking dos interessados na vaga segundo critérios pré-estabelecidos. Então vai cruzar as informações entre o que foi pedido pela empresa, pelo recrutador e o que foi dito pelo candidato. É possível burlar o sistema? Não, não é possível burlar o sistema, porque não tem como a gente burlar competência, não tem como a gente burlar habilidade. Já trabalhei em controladoria, tesouraria, contas a receber, cobrança e agora representante de serviço ao cliente, né? Luiz trabalha há 16 anos numa empresa química que aposta no plano de cargos e salários, tornando possível essa ascensão. E ele não é o único. Nesta empresa, 27% dos funcionários são negros. E esse número deve aumentar, porque o Departamento de Recursos Humanos quer expandir ainda mais o núcleo, levando em conta a diversidade. Além disso, um grupo de afinidade se reúne todo mês para discutir ações de inclusão social e também iniciativas para o crescimento da empresa. O grupo é liderado por Thaís, engenheira química, mestre em sustentabilidade e funcionária desde 2013. Todos os nossos times eles são treinados para que eles levem essa questão de como combater o racismo, quais são as expressões que a gente tem que evitar no nosso dia a dia. Se a gente não tem uma empresa, por exemplo, que esteja consciente, que esteja atenta a essas questões, a dificuldade de colocar mais pessoas negras, pelo menos pela metade, se a gente não tem pessoas atentas a isso dentro desses locais, fica meio impossível a gente chegar a uma questão igual, né? Então, a única maneira de ser, de fato, uma empresa inovadora é ter a diversidade dentro de casa. Vamos ver agora, a falta de referências negras em cargos de destaque ainda é uma barreira para profissionais. No nosso último capítulo da série Sem Vaga para o Racismo, mostramos a trajetória de 3 pessoas que alcançaram o topo da carreira, contrariando as estatísticas. Veja agora na reportagem de Tarsila Alvarindo, Fagner Coelho e Luiz Fara Monteiro. É uma necessidade que meninas, meninos negros, pobres, que eles tenham em quem se espelhar. Quando eu fui morar na África do Sul como correspondente do Jornal da Record, eu tive uma surpresa boa, porque lá eu vi médico negro, engenheiro negro, arquiteto negro, juiz negro, coisa que eu não tinha visto no Brasil, quase não tinha visto. Então isso despertou ainda mais a minha atenção e a minha indignação com essa situação que a gente vive aqui. De não se identificar, né? De não se identificar, de não se ver representado. A representatividade do negro ultrapassou a barreira do espaço. A tecnologia sempre chamou a atenção do Tenente Muniz. Desde pequeno, a curiosidade só aumentava e aos 13 anos, ele decidiu que levaria o sonho para outras dimensões. Eu me lembro eu pequenininho, já desmontando rádio, né?
que meu pai tinha, por exemplo, né? Com interesse de saber mais sobre ciência. No curso preparatório que fez para o exame do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, um dos mais concorridos do país, ficou incomodado com os raros colegas da mesma cor. Dos 120, né, 110 alunos, a gente tinha uma média de 5, 6 alunos negros, né? O oficial da aeronáutica se especializou em uma área complexa, tecnologia de propulsão de foguetes, responsáveis, por exemplo, em levar satélites para a órbita da Terra. Filho de um engenheiro e uma auxiliar de enfermagem, sente falta de colegas que representem os negros no ambiente de trabalho. Durante o período de graduação no ITA, o tenente Muniz foi reconhecido como o melhor aluno de engenharia espacial. Mais tarde, nos Estados Unidos, chegou a ganhar um prêmio internacional sobre projetos para foguetes. Independente da posição social ou do credo, todos nós, com muito trabalho, podemos alcançar os nossos objetivos e conseguir alcançar os nossos sonhos. Uma mulher de postura firme, sorriso largo e o olhar para a segurança do próximo. Essa é Coronel Helena, que no currículo tem 30 anos de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela entrou na corporação em 1989, aos 17 anos. E naquela época, ela e outras 14 mulheres formavam a primeira turma feminina. Eu fiz parte do primeiro grupo de 15 mulheres, num universo de mais de 800 homens. São Paulo tem a maior corporação de policiais militares do país. São mais de 83 mil policiais na ativa. Desse número, apenas 63 são coronéis, 4 mulheres. E atualmente, a Coronel Helena é a única negra no topo da carreira militar do Estado. Se eu te disser que eu sabia com certeza que eu seria uma comandante de tropa, de várias unidades policiais, eu não tinha essa noção. Sentido! Para combater o racismo, que conhece bem, a Coronel coordena um treinamento de abordagem para evitar comportamentos preconceituosos nas ruas e entre os próprios colegas de farda. Nós buscamos corrigir algumas condutas que levem a esse entendimento por parte da sociedade de que a polícia é preconceituosa. Um trabalho como pessoa, como cidadã, que busca, construir alguma coisa, deixar um legado de igualdade, de respeito, de tolerância. Maurício Rodrigues é vice-presidente da área de finanças de uma multinacional na América Latina. Graduado em engenharia civil na Universidade de São Paulo. Fez MBA em finanças. Ele estudou e trabalhou nos Estados Unidos. Meus pais acabaram quebrando um ciclo. O ciclo que é normalmente do tradicional, de uma família negra e tudo mais, que não consegue uma certa ascensão. Eles conseguiram ascender à universidade. Maurício se tornou um executivo de sucesso. Gerencia uma equipe com mais de 200 pessoas. Você ter menos condições de errar, porque você é sempre aquela pessoa que parece que está sempre posta à prova. Em 20 anos, foram poucas as referências na profissão. Maurício acredita que é preciso avançar muito mais para mudar isso. A quantidade ainda de pessoas negras em cargos mais elevados dentro das empresas ainda é muito abaixo do que a gente gostaria que fosse, pela representatividade da raça dentro da sociedade como um todo. Por ter se destacado em um grupo de minoria que consegue ocupar cargos altamente qualificados, Maurício resolveu ajudar na conquista desses espaços. É por isso que hoje ele contribui para a promoção da igualdade racial no mercado de trabalho. Não esperar simplesmente o que o governo eventualmente venha fazer, o que quer que seja, a gente arregaçar as mangas e trabalhar. De uma maneira geral, a gente já vai estar... Então, quando você dá acesso a uma determinada pessoa a ascender uma universidade que tem uma qualificação boa, você começa a dar mais ferramentas para que essa pessoa consiga competir mais de igual para igual. E o nosso bate-papo daqui foi parar nas redes sociais. O público participou com comentários. Alguns se identificaram com as histórias que mostramos durante a semana.
Olá, meus queridos da equipe do Jornal da Record. Eu estou imensamente feliz, porque vocês estão fazendo um trabalho pioneiro, um trabalho onde toda uma equipe é negra, falando do seu próprio universo. Então, meus parabéns a vocês, que isso não fique só aqui, que isso se desdobre e vire outros e outros e outros trabalhos. Viu? Um beijo grande de vocês todos. A elucidação a respeito do racismo, dos preconceitos, enfim, das discriminações variadas que sofrem os negros e descendentes de negros no Brasil. São pessoas que são referências importantes para que os jovens olhem e possam compreender, sim, todos os espaços da sociedade pertencem a todos os brasileiros e brasileiras. Todos nós nos tornamos essas referências e, para aqueles que estão nos assistindo, que comentaram nas redes sociais, fica essa mensagem. É possível. Já estamos avançando, há muito a ser feito ainda, mas eu acho que há esperança até para as novas gerações que estão por vir. Eu acredito que um projeto como esse ajuda a derrubar o mito da democracia racial, de que não existe racismo no Brasil. Eu lembrei do que o meu pai fala para mim desde criança e para os meus 3 irmãos que são negros. Você pode estar em todos os lugares. Não somos diferentes de ninguém, não somos inferiores, não somos superiores, somos iguais, somos todos iguais.